Olá, meus amores, como vocês estão? Tia Jordana está aqui para a nossa aula de ciências e estou morrendo de saudade de vocês. Para começar a nossa aula, peguem o seu livro didático e abram na página 62. A nossa aula de hoje será sobre ecossistema. Observe esses diferentes ambientes. Neles podemos perceber a existência de diversos elementos vivos, como peixes, vegetais e pássaros, e de elementos não vivos como a água, solo, luz e pedras, que se relacionam entre si, e em cada um desses ambientes acontece uma relação de interação do meio com todos os elementos que o rodeiam. Todos os elementos vivos ou não vivos desempenham uma função que garante a manutenção do equilíbrio necessário para a existência da vida. Cada animal ou vegetal está adaptado ao seu habitat, como por exemplo de adaptação ao ambiente, podemos citar as plantas que crescem em desertos e que se adaptam a características do lugar. E o que seria um habitat? Habitat é onde os seres vivos se desenvolvem respeitando as características do lugar. Componentes de um ecossistema. Um ecossistema se caracteriza pela interação dos fatores bióticos e dos fatores abióticos. Fatores bióticos são todos os seres vivos que vivem no ecossistema. Já os fatores abióticos são os que compreendem os fatores físicos não vivos, como a água, a luminosidade, a temperatura, as rochas e etc. Existem diferentes tipos de ecossistema. Temos como exemplo aqui o ecossistema aquático. Como os recifes de corais é mais produtivo em termos de energia, devido principalmente à disponibilidade da água e luz solar e à temperatura. Já o manguezal, ele é considerado um ecossistema de grande importância, pois é tido como um berçário natural, tanto para espécies características desse ambiente, quanto para animais que migram para ele. A principal característica do deserto é a seca. Com isso, tanto os animais como as plantas que vivem nesse habitat são adaptados à escassez das chuvas. Depois de observar variedades de ecossistema, podemos perceber que em cada um deles há a presença de elemento físico, como o calor e a umidade, que se relacionam, mantendo o equilíbrio do lugar. A importância de diferentes ecossistemas é garantir a manutenção do equilíbrio necessário para a existência da vida. Medir a diversidade dos ecossistemas ainda é muito recente como ciência, mas o conhecimento científico do nível ecossistêmico é agora considerado parte importante do conhecimento da biodiversidade global. Definir um ecossistema é difícil, mas sabemos quando é um ecossistema diferente quando nos deparamos com um. Geralmente definimos eles em termos climáticos e de habitat, como uma floresta tropical ou uma pastagem árida. Mas é importante notar que há uma diversidade de habitats e de processos ecológicos em cada um dos ecossistemas. Você pode ter o mesmo ecossistema com fisionomias muito diferentes. O nome de um ecossistema não implica que todas as espécies vivendo neles são as mesmas em qualquer lugar do planeta. A alta diversidade entre ecossistemas significa que eles também terão uma grande diversidade de espécies, cada espécie relacionada com uma característica de um lugar em particular. A maioria das pessoas é familiarizada com os diferentes ecossistemas pensando em onde eles estão, ou seja, em termos de distribuição geográfica dos ecossistemas. Um recife de corais nas Filipinas ainda será um recife de corais, mas em termos de composição de espécies ele pode ser muito diferente de um recife de coral do Caribe,
Os organismos que compõem os recifes nas Filipinas podem ser semelhantes e fazer as mesmas coisas que os organismos dos corais caribenhos, mas serão de espécies diferentes. Às vezes, espécies muito distantes umas das outras. Em outras palavras, as funções ecossistêmicas desses diferentes organismos são as mesmas, independente de quão distantes suas espécies possam ser umas das outras. Ou seja, as funções ecossistêmicas serão semelhantes, mas as espécies serão diferentes na barreira de corais da Austrália ou nos corais de Madagascar, ou onde quer que olhemos para recifes de corais nas regiões tropicais. Para mim, essa é a essência da diversidade de ecossistemas, como os recifes de corais ou florestas tropicais, combinadas com a diversidade de espécies num momento específico do tempo, reconhece-se um tipo de ecossistema. Sabendo disso, podemos fazer perguntas como o que faz uma floresta tropical na América do Sul ser diferente de uma floresta da África. É sempre importante manter a diversidade de ecossistemas em mente em qualquer ação de manejo ou conservação. Podemos maximizar a proteção das espécies, protegendo a região mais diversa daquele ecossistema no mundo. Para os corais, seriam aqueles das Filipinas, por exemplo. Mas e os outros? O que afeta a estabilidade dos ecossistemas em nosso planeta? O que acontece com os outros lugares se protegermos apenas um espaço específico de um ecossistema? É suficiente proteger apenas um exemplo de um ecossistema, como um tipo de museu da biodiversidade daquele ecossistema? Acho que a maioria dos cientistas vai concordar comigo que a única estratégia de sucesso é tentar maximizar a proteção de tantos ecossistemas e suas biodiversidades quanto possível. E há outro fator quando falamos da biodiversidade em nível de ecossistemas: as relações entre os diferentes tipos de ecossistemas. A interconectividade deles não é atendida rotulando esse ou aquele ecossistema como se fosse alguma coisa diferente que pode ser colocada numa caixa imaginária gigante que é guardada. Há redes de conexão entre as espécies que fazem cada ecossistema único. Mas, como há conexões complexas de interações dentro de um ecossistema, há também interações entre os diferentes ecossistemas. E o que podemos perder se não nos atentarmos a essas interações também tem que ser levado em conta. Destruição do ecossistema. No Brasil, atividades como a expansão da agricultura e da pecuária e a extração de madeira e minérios, bem como o crescimento das cidades, vem causando há décadas a destruição dos nossos ecossistemas. Quando falamos de problemas ambientais, estamos falando das agressões do ser humano no meio ambiente. Essas agressões são de ordem política, econômica e cultural. Há muito tempo, os problemas ambientais brasileiros, principalmente a constante destruição de nossas reservas florestais, vêm sendo denunciados e são motivo de grande preocupação. Conhecendo os elementos que compõem o ambiente e a maneira como se relacionam, podem ser adotadas várias medidas para preservá-lo. E para preservar essa biodiversidade, é preciso, em primeiro lugar, que haja uma conscientização efetiva e responsável. Infelizmente, uma grande parte da sociedade ainda não observou a importância do meio ambiente para a sua sobrevivência. É fundamental que cada segmento da sociedade, e em particular cada cidadão, tenha conhecimento dos problemas ambientais e participe das suas soluções. O interesse por essas questões vem crescendo diariamente em todas as partes do mundo. Diversos representantes da sociedade estão compreendendo que é preciso um esforço conjunto para preservar o ambiente na Terra e garantir a melhoria da qualidade de vida das populações. Um ecossistema é o conjunto formado por um determinado meio físico, o mar, um rio ou um bosque, por exemplo, seres vivos que habitam esse meio
e as relações que estes estabelecem entre si e com o meio. Mas como funciona o ecossistema? Em primeiro lugar, todos os ecossistemas necessitam da energia do Sol, que é básica para a existência da vida. Em segundo lugar, em todos os ecossistemas se estabelece uma estreita relação entre os elementos que os compõem. Por isso, dizemos que os elementos de um ecossistema são interdependentes. Por exemplo, no caso do ecossistema bosque, se estabelece uma relação alimentar conhecida como teia alimentar, formada por cadeias alimentares. Os restos de plantas e animais mortos são decompostos e viram nutrientes para as plantas. As plantas se convertem em alimentos para os animais herbívoros, que por sua vez se convertem em alimentos para os animais carnívoros. Desse modo, todas as relações do ecossistema ficam em equilíbrio. A mudança desses alimentos afeta o resto. Por exemplo, se desaparecerem os animais herbívoros, os carnívoros não teriam o que comer. Ou, por exemplo, se aumentasse muito o número de carnívoros, isso seria um risco para a população de animais herbívoros, comprometendo a cadeia alimentar e colocando em perigo o ecossistema. Atividades de casa. Livro didático, as páginas 66 até 68. Vocês vão estar respondendo a atividade para assimilar melhor o conteúdo. Ok, meus amores? Espero que vocês tenham compreendido tudo que foi falado aqui hoje sobre o ecossistema. Qualquer dúvida, deixem um comentário embaixo do vídeo e eu vou estar tirando as dúvidas de vocês. Beijos e até a próxima aula.